As tecnologias digitais têm possibilitado formas inovadoras de produção de narrativas. Abordar essa temática sob diferentes pontos de vista é o objetivo desse fórum. Fique com a gente. Como a gente está tratando aqui, narrativas digitais é um tema assim, bastante geral, que entra desde a literatura, claro, nas artes, e a gente está descobrindo agora, né, pela palestra, que a ciência da computação, por exemplo, se beneficia muito desse conceito para o desenvolvimento de software e para o desenvolvimento de atividades que usam software no sentido da pessoa expressar esse conhecimento em termos das narrativas digitais. Então a ideia é mostrar as diferentes perspectivas de uso das narrativas digitais, tanto na educação quanto nas artes e na ciência da computação. Maria Cecília Baranauskas, do Instituto de Computação, falou sobre a narrativa vista pelo foco da interação no computador. Contar história está na raiz da computação, digamos assim, porque a própria maneira de escrever um programa para o computador, um software, na verdade você tem uma narrativa ali, né? São conjuntos de comandos e instruções para a máquina, então de certa maneira você tem narrativas digitais desde a história do próprio computador. Mas o que eu queria trazer aqui na discussão do fórum é a perspectiva da narrativa digital não apenas como produto final, né, da ciência da computação, mas como ferramental, como método para conhecer o usuário, para conhecer a audiência, para conhecer, para poder se comunicar entre a equipe, comunicar com as partes interessadas, as ideias, as tecnologias. E, em termos de futuro, eu vejo a narrativa como um potencial muito grande, especialmente porque quando a gente fala, por exemplo, de internet das coisas, né, a onipresença da tecnologia computacional está mudando de tal maneira a relação entre as pessoas e a relação das pessoas com a tecnologia, que para você desenhar, para projetar sistemas para esse mundo novo que virá, é necessário com certeza pensar nos outros referenciais, como por exemplo o conceitual das narrativas. Hermes Hildebrand, do Instituto de Artes, trouxe algumas experiências práticas que já vivenciou nesse contexto de tecnologias digitais. A ideia dessas narrativas é trazer histórias dos lugares, vamos dizer assim, né, que a gente visita, porque daí eu estou aplicando o projeto em vários lugares. Então, no caso, Bom Retiro, em São Paulo, em Ouro Preto, em Paraty, e atualmente eu estou com um projeto na Zona Leste, em São Paulo. E aí você vai nesses lugares, levanta informações e transforma essas informações como narrativas de modo geral, né? Que às vezes são ficcionais, às vezes são narrativas realistas, né? Histórias que acontecem no lugar. O professor falou também sobre as ferramentas utilizadas atualmente. Você tem, por exemplo, o Street View, que é uma ferramenta. O Street View ele permite que você coloque vídeos mostrando a região, que é uma das coisas que eu vou estar apresentando. Você tem assim softwares, por exemplo, fotossíntese, que é um software que você põe, você tira fotografias e mostra o lugar através de fotografias. Tem outro que chama StoryPin, que é um software que tudo está disponível na internet, né? Que você localiza o lugar e você põe fotos, por exemplo, do passado em cima de lugares atuais, usando também o Street View. Então tem várias ferramentas de mapeamento do Google e algumas ferramentas que a gente desenvolve. Então até nós estamos agora com uma parceria com o MIT desenvolvendo uma ferramenta que chama Monitorando a Cidade. E é no celular, né, essa ferramenta é utilizada pelo celular e você vai mapeando os lugares, monitorando situações. Então você vai desde monitoramento de situações, vamos dizer assim, ficcionais, vamos dizer, né? Que você cria, inventa, né? Até situações reais, tipo de violência do lugar. Significados sociais para narrativas digitais.
Esse foi o assunto abordado pela professora do Instituto de Artes, Yara Schiavinato. O que me prende, basicamente, é pensar como essas narrativas que invadiram as nossas vidas a partir da década de 1990 conectam objetos, conectam várias multiplataformas e, ao mesmo tempo, se colocam de maneiras multilineares e adentrar o nosso cotidiano de forma tão potente. O que tem nelas do ponto de vista de significado social? Como é que isso é construído? Seja no interior de aplicativos e games, seja no interior de movimentos sociais. Eu queria pontuar alguns significados sociais com os quais ela vai ganhando importância e potência. E o que ela nos sonaliza como experiência social, como aquilo que nos junta e faz com que você, usuário, porque você é usuário, independente de você gostar de game, você é usuário. O fato de todos nós usarmos no nosso cotidiano essa mídia móvel chamada celular, iPad e assim por diante, eles fazem uma conexão entre nós que muitas vezes nós não estamos tão cientes, mas que mudam radicalmente a nossa experiência contemporânea e do nosso cotidiano.